meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso canal do Despertar. É com grande alegria, com grande satisfação que estamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal do Despertar. É o primeiro vídeo aqui do ano de 2024, né, que nós estamos lançando. Então é com muita alegria, com muita satisfação que nós damos continuidade ao nosso trabalho. Claro, nós temos grandes desafios, mas nós vamos superando todos esses desafios com muito amor, com muita dedicação, confiando na espiritualidade, confiando na força maior que nos guia, nos ilumina e nos direciona. Todos nós, todos os dias, temos a oportunidade de fazer melhor que fizemos ontem. Então, todos os dias nós temos um livro, uma página em branco. E ao receber essa página em branco, nós temos a oportunidade de escrever da melhor forma possível. Com a experiência dos erros de ontem, com as experiências dos erros e dos acertos do passado, mas dando continuidade ao que nós já aprendemos, o que nós vivenciamos. Em certo momento da minha vida, eu achava que a gente deveria permanecer ali jovem, né? E cumprir a nossa passagem aqui jovem. Mas será que a nossa juventude, né, está sempre jovem, sempre disposto, sempre ali com a energia, né, aflorada? Será que nós conseguiríamos trazer a experiência, toda a experiência adquirida das nossas vivências, das nossas lutas? Ou será que nós continuaremos tendo a idade avançada, mas num corpo jovem, num corpo forte? Será que nós faríamos um bom uso dessa experiência? Ou a própria limitação que nós somos impostos todos os dias, né? Dentro das nossas limitações, dentro do cabelo branco que vai nascendo, dentro das rugas que vão aparecendo. Será que tudo isso não é o conjunto que nos faz amadurecer, que nos faz pensar de como a vida é passageira? Eu faço essa pergunta todos os dias, né? Então é muito legal. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a experiência de espíritos, né, que já são mestres e que eles não querem mais encarnar em corpo de jovem, de criança. Eles não querem vir como criança. E há relatos desses espíritos em que eles assumem o controle ali depois que o indivíduo já está com uma maturidade, com o seu corpo físico já adquiriu um tempo aqui no planeta Terra. E esse mestre, ele chega, ele ocupa esse corpo. Geralmente ali ele pode ser afastado, esse espírito ele pode ser afastado no momento onde ele está dormindo, e aí esse espírito, desse mestre, ele faz esse acoplamento, né, no corpo físico. Existe um filme até que se fala dos entrantes, né? E quem trouxe esse tema aqui recente foi o Saulo Calderon, né? Onde eu acompanho o trabalho do Saulo. E eu fui ler os comentários e as pessoas falando: não acredito nisso, isso é história, ele tirou essa história daquele filme Entrante. Mas no Tibete, e eu li um livro há anos atrás, né? Foi um livro que eu comprei em uma livraria aqui e realmente já contava essa história
né? Esse livro aqui, Mistérios e Magias do Tibete, é de uma brasileira que adotou o nome de Xing Xing, né? Eu acho que a pronúncia é essa. E ela já contava essa história de o mestre, ele desencarnava e em determinado momento eles iam atrás de um jovem, né, que tivesse mais ou menos a energia própria para que aquele espírito ele entrasse no corpo daquele jovem. Então esse jovem era levado até esse local e esse espírito ele se afastava, ele era afastado e aí o espírito do mestre tomava conta desse corpo desse jovem, né? Existem muitos relatos de pessoas que em determinado momento da sua vida eles estavam levando a vida de uma forma, né? E de repente ele modifica toda a sua vida, ele modifica toda a sua conduta, a forma de falar, a forma de se alimentar, e ele se torna um verdadeiro estranho dentro do meio. E aí você vai ver os relatos das pessoas que desaparecem todos os dias, dessas pessoas que são que somem mesmo, né? E aí sempre a gente fica naquela expectativa daquela pessoa aparecer, porque essa pessoa sumiu, se ela já tinha uma família, se ela já tinha um emprego, tinha toda uma história familiar, vivia bem. E aí a gente pergunta, será que essa pessoa não passou por um processo desse, de um espírito entrante? E aí, como ele não reconhece nada daquilo, ele sabe que ele tem uma experiência em um outro local, em uma outra história, e ele está apenas ali ocupando aquele corpo, e ele pega aquele indivíduo e ele vai para um outro local. Existem relatos dentro da ciência de pessoas que passaram por situações transformadoras em sua vida. E claro que a ciência não vai ter esse olhar, né? A ciência nunca vai fazer esse olhar para esse tipo de situação. Mas quando eu leio esse livro e vejo os relatos que nós temos aí, né? E desse filme também que trata desse assunto, então nós temos a certeza que realmente isso acontece. Pode ser até que o espírito que acompanha que está ali encarnado, tem uma missão com esse indivíduo, pode ser que ele não seja cortado o seu cordão, né? O seu cordão ele não seja cortado, mas que ele seja afastado de tal forma que ele perca totalmente a consciência do que está acontecendo. E aquele espírito, ele assume definitivamente e segue com aquele corpo físico até o seu último instante. A mediunidade de tempos remotos, né, da Umbanda, por exemplo, ela relata médiuns que simplesmente eles apagavam tudo da sua mente. Eles não tinham consciência de nada do que estava acontecendo. Essa mediunidade hoje em dia, ela é muito rara, né? Muito raro você ver um médium dizer que ele apagou completamente. Ele até existem relatos, né, de médiuns em que vem ali alguma coisa ou escutam alguma coisa, mas o médium que fica totalmente apagado, hoje em dia é muito difícil. Isso era muito comum antigamente. Então você veja que se existe uma mediunidade, um espírito que ocupa o corpo do médium e ele apaga totalmente a consciência desse médium e ele dá consulta ali por horas,
né? Geralmente ali na Umbanda girava a noite toda, né? A gira corria a noite toda. E o espírito acoplado àquele médium, ele apagava totalmente a consciência daquele médium. Nós podemos entender que o que foi falado aqui nesse livro e o espírito que se torna entrante é real. É real. Mesmo que aquele espírito que encarnou naquele corpo físico, que tem aquele histórico, ele não seja totalmente cortado, né, a sua conexão com esse espírito, porque aí nós poderíamos dizer que seria bem difícil, né, porque ele tem aquele cordão de prata com a ligação com o corpo físico, e no momento, se for cortado aquele cordão de prata, o corpo físico ele vai perder a conexão, e aí, né, seria difícil para um espírito, né, assumir totalmente esse corpo, né? Mas ele pode ser neutralizado e esse espírito pode assumir perfeitamente, e conforme vai passando os dias, né, um dia, 2 dias, esse espírito consegue manter ali a conexão nesse corpo, né? Ele tendo a conexão perfeita nesse corpo, aí com certeza esse espírito ele vai se fortalecendo cada dia mais, né? E o espírito que encarnou naquele corpo físico, ele vai perdendo cada vez mais a consciência e ele vai ficando ali em um estado de letargia, e o espírito que está entrante ali assume completamente a direção do corpo físico. E aí ele pode continuar, né, ao seu trabalho. Para um espírito fazer isso, ele precisa ter uma consciência muito forte de algumas situações, né, que são difíceis da gente entender, mas ele, como mestre, né, ele já conhece toda a situação, ele já tem um conhecimento de como eles vão atuar, de que forma eles vão fazer isso, de que forma eles vão adormecer esse espírito, e mais, né, que esse espírito, de repente, ele não quer continuar essa reencarnação. Então, ele é adormecido, ele é anestesiado para que esse outro espírito ele prossiga. É assim, para a gente poder entender isso, né? Essa complexidade é muito difícil, é muito complexo realmente, mas se a gente for ver relatos, né, dentro de histórias que são contadas, e quando você vai ver histórias dentro do Tibete, Índia, né, você vê que existe relatos desse tipo de situação. E você vai ver dentro da ciência que existem também relatos de pessoas, né, que levavam uma consciência de uma forma e de repente ela modifica totalmente a sua encarnação. Então, eu acredito com certeza nessa história, e sei que existem espíritos ali com muita força, espíritos competentes, né, que podem fazer isso com facilidade, com muita tranquilidade. O que você acha dessa história, né? Comenta aí. Você acha que esse espírito ele tem condições de assumir o corpo físico de uma pessoa e seguir durante anos, 20, 30 anos, 40 anos, com a consciência, né? Com a consciência totalmente diferente daquela pessoa que encarnou? Esse mestre assume e ele continua o trabalho dele. Nessa história do Tibete aqui, esse mestre ele continua essa encarnação, né, em um novo corpo. Então, né, nós temos relatos sim de situações que acontecem. É esse vídeo que eu gostaria de trazer para vocês. Um namastê para cada um de vocês, gratidão, que 2024 seja abençoado, seja um ano muito feliz, de muitas coisas boas, né? Esse ano de Saturno, né? Que Saturno traga a disciplina, traga o equilíbrio, traga força,
né, maturidade para cada um de nós. Um namastê, paz e luz para cada um de vocês. Até a próxima.